dia, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou diretor executivo da empresa e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa jornada até esse momento, nossos erros, nossos acertos, como é ter uma empresa no Brasil, mais especificadamente em Belo Horizonte. E eu vou também deixar aberto para pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a palestra, de alguma coisa que eu falei, vocês podem levantar a mão e perguntar, porque eu vou passar algumas coisas mais rápido, porque como é muita coisa, eu vou falar coisas de 2 anos praticamente de experiência, então se alguma coisa você tiver mais interesse em saber, você pode levantar a mão, ou se quiser também perguntar para mim depois do evento, eu vou estar presente aqui hoje até de noite e também amanhã. Então vamos começar, essa é a TDZ Games, e é claro que não vai passar. Então, essa é a nossa cara, né? A gente coloca os chinelos assim para mostrar que é um ambiente bem informal. A gente gosta de deixar todo mundo bem à vontade. É claro que dentro de um limite de à vontade, mas é que a gente quer que o cara esteja e sinta em casa. A gente gosta de ter um ambiente físico para trabalho, mas a gente quer que a pessoa se sinta em casa. Esse é nosso lugar, é bem apertado e muitas pessoas, só que a gente acaba aguentando esse calor e tal, porque o que a gente está fazendo a gente ama, a gente gosta muito. E aqui é a equipe, né, da esquerda para a direita, é o Felipe, que é o designer gráfico, eu, o Ricardo, que é artista 3D, Daniel, programador, o lá de trás o Ian, animador, o meu irmão, que é game designer e também faz um pouco de tudo, e o Lucas, que era de marketing, ele saiu, eu vou contar um pouco o que aconteceu também. E eu vou falar principalmente do Helios Hunt, que é o nosso projeto principal, o jogo que a gente está há quase 3 anos desenvolvendo. E esse aí são as fases do jogo. Eu vou passar agora o trailer do jogo para vocês entenderem um pouco mais. O jogo é a história do Helios, que é um jovem alienígena que sonha em se tornar um caçador de recompensa. Só que completar esse desafio de se tornar um caçador de recompensa é muito difícil, porque ele é de uma raça mais fraca, que vive num mundo cheio de perigos, onde os caçadores de recompensa que enforçam a lei. Então, pode... O jogo vai ser composto por 5 fases. Essa é a primeira fase, o pântano, e cada fase vai ser um contrato, um boss que o Helios vai ter que matar para ele chegar mais perto desse sonho aí de se tornar um caçador de recompensa. O jogo vai ser lançado no início do ano que vem para PC, Xbox One, PS4. Foi bem bacana na hora que a gente conseguiu realmente conversar tanto com a Microsoft e a Sony, porque é uma coisa que desenvolvedores independentes, eles sofrem muito, né? A gente falou de conversar com a Sony, responder hospitais e realmente escutam, então foi uma coisa muito bacana. A demo do jogo já está disponível na Steam, então de graça, quem quiser baixar para jogar, para entender um pouco melhor do jogo, já pode baixar ele. Ele também está lá na arena lá de games rodando, então se quiser jogar agora também, depois da palestra. Nossa maior inspiração pro jogo foi o Crash Bandicoot, do PS1, misturado um pouco com o Metal Slug. Quis pegar a essência, né, desses jogos mais antigos, mas com gráficos novos, então a gente usa a Unreal Engine, que é uma ferramenta bem que eles usam então essa é a nossa inspiração, pegar jogos antigos que a gente gosta, a câmera do Crash, a ação no Metal Slug e colocar tecnologia nova para ser mais acessível para o público novo, tanto para o público mais antigo. Beleza, pode voltar para Então esse é o Helios. Então eu vou contar um pouco da nossa jornada, como tudo começou. O jogo começou em 2014 com meu irmão sozinho, com 17 anos, querendo aprender um pouco sobre desenvolvimento de jogos. A Unreal 4 tinha acabado de ser lançado. Então ele começou, não sei se vocês conhecem o GDD, Game Design Document. Levanta a mão só um minuto, quem aqui é desenvolvedor de jogos? Quem faz jogo de alguma forma? Beleza. Então, o GDD é o documento que a gente coloca as ideias do jogo, como o jogo vai ser estruturado. E o primeiro GDD lá em 2014 foi no arquivo TXT, uma coisa bem informal mesmo. Só que aí ele foi aprendendo, é claro, o escopo, que é um grande problema do jogo. Você acha que, não vou conseguir fazer um GTA V e tal, só que o escopo acaba sendo muito maior do que vocês acham. Então é um problema. Então lá em 2014 meu irmão estava começando, prototipando o jogo, aprendendo mesmo a mexer com Unreal.
E aí isso ele colocou no YouTube e já trouxe um pouco de atenção. As pessoas começaram a gostar, falando, nossa, que bacana, você está fazendo um jogo sozinho, é um jogo divertido, você vê que o Eliose, ele é verde, então tipo, mudou muito o jogo. E só que não estava produtivo do jeito que ele estava fazendo. Ele estava fazendo tudo sozinho, ele estava modelando, estava animando, programando. E esse framework não estava legal. Aí ele acabou decidindo, vamos focar no alpha. O que é o alpha? É o jogo jogável, sem modelo, tudo temporário. E aí, com isso, surgiu a possibilidade de investimento. A gente foi na Funsoft falar se a gente estava começando a ter ideia de vamos transformar isso numa coisa comercial, vamos realmente entrar no mundo de startups. Nessa época, aí que eu entrei no projeto, antes ele estava sozinho lá em casa mesmo, só aprendendo mesmo. Só que quase todo mundo que a gente chegou e conversou falou, não, o jogo não é de mobile, e nessa época de 2014 o mobile estava bombando. Aí eles falaram, só aceita o jogo para mobile e tal, só que mobile não é mil maravilhas. A pessoa não entendia muito de jogos, ele só via assim, mobile é a nova tendência e tal. Só que vocês verem o tanto de jogo que está lá, então o seu jogo vai ser 1 em 1 milhão, sabe? Por que a pessoa vai ver o seu jogo? A gente sofre com esse problema na Steam também. O meu ponto é que só por ter várias pessoas jogando mobile não significa que o jogo vai dar certo, sabe? Porque tem vários jogos sendo feitos também. Então, o que você tem que escolher a plataforma é a plataforma que você se sentir melhor e que atender melhor o objetivo, assim como o engine também, sabe? A gente usa Unreal, mas não é porque a gente acha que o Unreal é melhor, é porque pro projeto, pela nossa ambição de fazer uma coisa 3D com um gráfico mais interessante, a Unreal atende melhor. Então é tudo análise do seu projeto, no início mesmo, para você entender qual que é a melhor solução. Então pode ser mobile, eu não estou falando que mobile é ruim, eu estou falando que mobile não é mil maravilhas, não é o segredo de sucesso. O segredo de sucesso é fazer um projeto muito bem trabalhado, e isso é uma jornada muito longa. Aí surgiu então como a gente, no momento que a gente começou a fazer, construir plano de negócios para tentar fazer um investimento, a gente animou muito e falou, não, a gente quer transformar isso, a gente quer virar uma empresa mesmo. Então a gente acabou decidindo o autofinanciamento, nossos pais entraram, meu pai ele é doutor em formação, em mestre em administração, ele já teve várias empresas quando ele foi mais novo, então ele quis ajudar a gente, ele falou como diretor financeiro mesmo, entender, entrar nessa aventura junto com a gente, então isso foi muito bacana. E aí com esse investimento interno, no início de 2015, com o jogo em alpha, a gente começou a querer contratar um artista conceitual para dar uma identidade para o jogo. O jogo estava com aquele ET verdão, estava muito genérico, sabe? Então, o início de todo o projeto é a identidade, depois do design dele, é a identidade visual do jogo, como o jogo vai parecer. Então, a gente acabou contratando um designer gráfico, a gente colocou o anúncio na Weng, em vários lugares. A gente pegou um aluno da Weng que já tinha esse portfólio dele antes de ser contratado, então ele já tinha conhecimento. E agora é como ele está fazendo o jogo, então ele melhorou bastante. Isso é um matte painting, que é um efeito 3D, só que com arte 2D, e isso é um dos inimigos. Então ele foi melhorando bastante junto com a gente. Ele entrou como freelancer, depois a gente contratou ele como estagiário e agora ele é funcionário que ele formou e a gente quis continuar ele porque todo o aprendizado dele foi muito interessante pra gente, então não vale a pena simplesmente, ele formou, vai ficar mais caro realmente, só que é um conhecimento muito grande que ele agrega aqui, ele ficou 1 ano e meio como estagiário com a gente. E aí, algum dos concepts que ele fez do ambiente, você vê que realmente dá uma identidade bem única, isso é muito importante para todo projeto ter uma identidade visual. Então a equipe aumentou, a gente estava com um artista 2D, aí apareceram novas ideias, o jogo começou a se tornar uma coisa mais comercial e a gente acabou decidindo, vamos fundar uma empresa. E isso aconteceu em 2015, em abril de 2015, a gente fundou a TDZ Games, isso o Eliose já estava sendo feito há 1 ano, e não era Elios's Hunt, na época ele era o Alien Bounty Hunter, então até o nome que era genérico também. E aí depois que transformou para Elios's Hunt e tal. Então, em 2015, a gente já estava só com o Felipe como freelancer, a gente contratou ele como estagiário e também pegamos um programador. Mas aí, na hora que a gente abriu uma empresa, a gente falou, a gente não pode continuar com GDD
no doc, né, no TXT, aí a gente fez, o meu pai ajudou muito nisso, que foi uma das teses dele no mestrado, que é o Wiki. O nosso GDD não é num documento Word, que difícil de ser lido, com 80 páginas, o cara tem que procurar onde que está. Então é uma Wiki. É claro que é uma Wiki privada, só nossa, mas funciona igual a Wikipedia. Você vai procurar, eu quero saber sobre a quarta fase, quais são os bosses. Então você vai lá, acha a quarta fase. Então isso foi uma coisa bem nova que a gente fez, a gente está passando para várias pessoas e é um modelo muito legal e facilita muito. Então tem páginas gigantes sobre o jogo, mas está tudo muito, muito acessível. Então, porque, né, por ser uma empresa, a gente começou a tratar como uma coisa mais séria mesmo, e esse foi o nosso primeiro passo. Aí depois a gente foi encontrar um programador. Na época a gente usava Unreal, a gente teve muita dificuldade de achar pessoas que usam Unreal aqui em Belo Horizonte, mas aí ele sabia mexer no Unity e, tipo assim, você sabendo programar jogo em qualquer ferramenta, você migrar é uma coisa muito fácil, sabe? Porque a lógica é a mesma. Você vai mudar talvez a linguagem de programação ou alguma coisa do editor mesmo, só que se você conhece qualquer ferramenta, você consegue se adaptar. Então, o que a gente contratou, ele conhecia o Unity, aí ele foi aprendendo Unreal e agora ele virou fanboy da Unreal. E o desenvolvimento disparou, então a gente consegue ficar com 3 fases do jogo pronto. O jogo tem 5, então na verdade o jogo ia ter 6, só que a gente acabou cortando a última fase porque o escopo, tipo assim, estava muito gigante, mas isso acabou não prejudicando porque a gente foi amadurecendo e descobrimos que não precisa de ser gigantesco, sabe? Às vezes você cortar uma fase as pessoas nem vão perceber e a gente consegue terminar o jogo mais cedo para lançar e começar outros projetos. Então, olha, em junho de 2015 3 fases do jogo já estavam prontas. Em agosto a gente terminou o resto. Então, tipo assim, o alpha tem que estar pronto bem no início mesmo, para depois você ir só fazendo a parte de gráfico e tal. O jogo ele tem que estar jogável desde o início. E aí, depois que o alpha estava pronto, a gente foi contratar um artista 3D, porque meu irmão estava dando conta de fazer tudo 3D. E a gente, de novo, colocou o anúncio em vários lugares. Aí o Ricardo, que mexia com high poly, você vê que ele nunca tinha modelado nada para jogo, mas ele tem o conhecimento de modelagem, o cara era muito bom, e aí ele conseguiu, animou, entrar no projeto, e aí ele entrou e para passar, né, nesse processo de conseguir transformar tudo em low poly. E transformar em low poly não significa perder qualidade, é só técnicas diferentes. É claro que um high poly fica com uma qualidade muito melhor, mas para o jogo rodar bem, ele precisa do low poly, e esse é um dos vilões do jogo, se ever, que ele modelou tem pouco tempo. E aí, então a gente estava com o artista 3D, isso por volta de agosto, setembro do ano passado, e a gente começou a pensar em trilha sonora. A gente tem uma filosofia na empresa que a gente quer conseguir colocar o máximo de pessoas possíveis juntos, sabe? Ter a equipe inteira junto, porque é muito legal você olhar para trás e poder tirar dúvida com alguém. Isso é muito importante. Claro que tem muitas pessoas que trabalham em casa, só que na TDZ a gente gosta de estar próximo das pessoas, a gente acha que flui muito melhor e trabalhar em casa tem muitas distrações, só que infelizmente a parte de trilha sonora a gente não conseguiu porque precisa de um equipamento muito maior, nosso espaço físico não permitia isso, a gente acabou contratando como freelancers, a gente teve 3, um deles fazia arma, que era um cara tipo lá dos Estados Unidos, que era amigo nosso, que trabalhou no trailer do Battlefield, no Call of Duty, o cara tipo assim, era muito bom, ele conseguiu fazer suas armas, que é o impacto melhor, então ficou muito bacana os efeitos das armas. A gente tinha um outro que estava fazendo trilha sonora e um outro que depois a gente acabou conhecendo, o outro que fazia trilha sonora era da França, e o que a gente ficou conhecendo depois era o Thiago Schaeffer daqui do Brasil, lá de São Paulo, que ele que funcionou melhor o workflow, então ele acabou mexendo tanto com sound design e trilha sonora, as últimas, e fluiu muito bem, sabe? Mas eu deixo uma advertência, né? Tipo porém, a importância de contrato, sabe? Se você for fazer freelance ou contratar freelance, deixa tudo escrito no contrato, o que a pessoa vai fazer, porque aconteceu um problema, tipo, a gente resolveu com o cara lá da França que ele queria vender a trilha sonora depois sem dar nada pra gente, mas a gente falou, não, mas tem o IP do jogo, então, tipo assim, a gente não tinha deixado claro isso, então é legal deixar bem claro no contrato, olha, eu tenho esse direito, você tem esse direito, para proteger as duas partes e não ter problemas futuros. Então, sempre quando vocês forem contratar freelance ou contratar pessoas físicas também, sempre deixam tudo no contrato, e é legal falar de contrato, porque foi um baque, né? Tipo, na hora que a gente começou a fazer
parceria com a Sony, com a Microsoft, eles começaram com a Valve, eles começaram a mandar contratos gigantescos, tipo assim, se você fizer alguma coisa errada, você vai ter que pagar milhões pra gente, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que dá medo, mas depois você acaba acostumando. Então, no início você pode falar, mas eu vou escrever um contrato, eu vou estar meio que ligado demais à pessoa. Não, fica calmo, as coisas não são tão mortais assim. Às vezes o cara coloca, por exemplo, todo mundo que trabalha com a gente, ele tem um NDA que se ele vazar alguma coisa da empresa, ele vai ter que pagar uma quantia muito grande. Mas isso é pura direito, sabe? Você tem que colocar esse valor para o contrato ser válido. Então, mas sempre deixe em contato, não precisa de ter medo, porque isso vai estar te protegendo, mesmo que você ache, mas esse contrato está favorecendo muito mais outra pessoa, mas o seu direito está lá e isso é muito importante. Aí a gente chegou no final do ano passado com o jogo, já a primeira fase estava praticamente pronta. E com essa dificuldade, como a gente vai divulgar o jogo e tal. Aí a primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer uma parceria com empresas de marketing, porque a gente não conhece nada de marketing. Contratar uma pessoa de marketing não era viável no momento, então a gente queria fazer uma parceria, só que não deu muito certo. A empresa nunca tinha mexido com o jogo antes, eles acharam que fazer marketing de jogo era a mesma coisa que fazer um marketing de supermercado novo. Então, tipo assim, não funcionou muito bem. Aí, mas a gente colocou para eles, olha, não tá legal, vocês não estão fazendo marketing interessante. Então eles entenderam, eles viram que realmente não era o forte deles, era uma coisa totalmente diferente. Então a gente acabou rompendo essa parceria e decidimos, vamos fazer um marketing nós mesmos, vamos focar em redes sociais, em participar de eventos. Então a gente conseguiu muitas curtidas, a gente fez devlogs, participou de evento. Só que isso é uma coisa muito complicada, porque a gente não conseguia sentir se estava dando ou não estava dando resultado, sabe? Mas só que a gente acabou continuando, vamos tocar no marketing tradicional e vamos ver o que dá. Então a gente foi... isso a gente ficou assim, mais ou menos do final do ano passado até maio desse ano, tocando marketing nós mesmos. E enquanto isso, a gente chegou num problema que era isso eu coloquei uma imagem de ciência da computação, eu sou formado em ciência da computação, então eu vejo tudo com zeros e uns, então eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Mas o que acontece? A gente estava, olha como é que é o pipeline do desenvolvimento de jogos. Você faz o design do jogo, você tem um artista 2D conceitual para fazer a identidade do jogo, depois você começa a fazer o alpha, programar o jogo, aí depois entra um artista 3D que vai modelar, ou artista 2D, dependendo de como for o jogo, e um animador para ir finalizando o jogo. Só que na hora que você está quase terminando o jogo, o cara que começou lá no início, ele está sem nada para fazer, porque o trabalho dele, da identidade visual, era lá no início. Então como é que a gente ia fazer, como que a gente ia manter a empresa... sem ter que demitir as pessoas depois se contratarem ela de novo. Então surgiu essa ideia, né, de a gente ter vários projetos. Então, por exemplo, imagina-se que o IF é o design, o ID é o artista conceitual, o EX programador, o MM o artista 3D, o WB, o animador, por exemplo. Então, quando um termina, ele já está participando de outro projeto. Então, isso é legal para a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para o próximo jogo, a gente tinha amadurecido demais, a gente foi conhecendo muita coisa que quando meu irmão começou em 2014, ele não tinha essa ideia de design de jogo, ele começou fazendo muito, aprendendo, então a gente estava muito animado a começar novas ideias e tal. Isso até eu coloquei Pixar, que é um pipeline que é a Pixar Sec, ele tem um diretor do projeto que fica do início ao fim, mas o animador, por exemplo, o artista 3D, ele participa de vários filmes ao mesmo tempo, sabe? Ele faz o início, participa da pré-produção de um, aí depois ele vai para a pré-produção de outro, ou o cara participa da produção. E esse é o Jonathan Blow, não sei se vocês conhecem, o Braid, o Witness, que ele tem uma pegada de design muito transformadora, que é tipo, o jogo ele tem que transformar o jogador, tem que passar uma mensagem além, não é só um jogo, sabe? A gente tem que transformar essa indústria, porque muitas pessoas olham e falam, jogo é diversão, não passa nada. Não, o jogo pode transformar a pessoa, pode ser uma coisa, e falar que transformar ela não quer dizer que o jogo é aquele jogo chato, de educativo, é só que a mensagem está lá implícita. Não sei se vocês jogaram Super Hot, sem querer spoiler muito, mas você acha que é um jogo de tiro, que você vai desviar e tal, só que se você joga até o final, você vê que tem uma mensagem muito interessante lá que te faz filosofar. E isso, a indústria de filmes sofreu muito com isso. No início, os filmes eles eram apenas entretenimento e era aqueles filmes antigos lá da Lula, não sei se vocês viram, não tinha muito sentido. Só que agora os filmes eles se transformam. Você assiste a origem da vida, por exemplo,
E a Origem, não é da vida, não falei a Origem, tipo, como exemplo, a Origem, o Inception ele te faz pensar, então, e por isso que filme é tão acessível, e a gente quer transformar isso com o jogo, porque é uma indústria nova, mas a gente tem que deixar ela mais acessível para mais pessoas jogarem e entenderem o sentido de jogos mesmo. Então, como a gente vai gerenciar isso tudo, né? A gente estava fazendo 2 projetos ao mesmo tempo. Então, outra técnica da computação, que é o Scrum, a gente teve que adaptar um pouco, porque tinha pessoas, artistas, que não conseguiam prever muito tempo quanto tempo eles iam gastar para fazer o projeto. Então, o que é a técnica do Scrum? Você, resumidamente, você vai ter uma historinha que é a sprint, que, olha, nessa sprint eu vou modelar o personagem tal para acontecer isso no jogo, a gente vai chegar a tal ponto. E aí, com isso, você divide ela em várias tarefas e todo dia você conversa com a equipe inteira falando o que você fez dessas tarefas, qual ponto você chegou, para no final da sprint você já ter tudo controlado. Isso funcionou muito bem lá na empresa, porque muita gente estava perdida, não sei quanto tempo eu demoro. Então, isso deixou as coisas muito mais claras, então foi muito bacana. Aí, isso no início do ano, a gente surgiu a necessidade de um animador, porque meu irmão, de novo, meu irmão é o quebra-galho. Tudo que está faltando, ele vai e ajuda, além de fazer o design do jogo e dirigir a parte de criação. Né? Eu mexo mais com a parte de direção da empresa, dos negócios da empresa mesmo. E aí a gente acabou contratando o Ian, que ele começou fazendo arquitetura e mudou para jogos digitais no início desse ano. E uma das coisas que a gente usou para animar o jogo foi o estúdio de motion capture da Fumec. Isso, tipo assim, foi muito bacana, porque não tem nenhum jogo indie lançado no Brasil que usou motion capture. Isso é uma coisa que agrega muito valor ao nosso projeto e é uma coisa que a gente fala para as pessoas que desde o início a gente sempre quis, né, fazer uma pegada mais hardcore, vamos dizer assim. E o motion capture caiu muito bem com isso e é muito bacana. A gente já teve umas 4 sessões de gravação e tem sido muito legal. Outra coisa que surgiu, e isso é claro, vou deixar, né, bem claro que só surgiu porque a gente saiu, a gente não ficou lá trancado desenvolvendo jogos, a gente veio participar de eventos, conhecer pessoas, que é a possibilidade de expansão de mídia, os projetos maiores, como o Senhor dos Anéis, né, olha, tem jogo, tem livro, tem filme, tem animação, quadrinho, escultura, e surgiu a possibilidade de a gente fazer isso para o Helios também. A gente teve uma escultura feita pelo Ed, que é da Casa dos Quadrinhos, um quadrinho tá sendo feito também por ele, com parceria com o Cristiano. E isso é muito legal, porque a gente conheceu pessoas e eles embarcaram no projeto, né, e querem divulgar. Então, tipo assim, tem sido uma experiência muito incrível de ver o Helios em outras mídias. E isso só é possível com parceria, sabe? Não fechar muito, tipo, achar que o jogo, as pessoas vão roubar a sua ideia ou que você tem que ficar no seu mundinho até terminar o jogo. Não, sai. É claro que a equipe inteira não precisa de fazer. Você vai ter que ter, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui, a gente está lá, continua desenvolvendo o jogo, só que tem que ter pelo menos uma pessoa na empresa que participe de evento, conheça pessoas, façam parcerias. Então a gente tem parceria com a Sony, com a Microsoft, com a Epic Games, com a Steam, com a Make Magic, Ghost Jack, o Indie Express, que é a comunidade de Belo Horizonte, de desenvolvedores indie. Então, tipo, façam parcerias. É claro que você não precisa de inserir a pessoa dentro da sua empresa, ela não vai ser parte do seu projeto, mas ela vai ser parte do ecossistema e pessoas dando certo no que eles fazem, principalmente na área de jogos. Se algum jogo dá certo que não seja o meu, isso é muito bom para mim, porque vai trazer a mídia para Belo Horizonte. A gente não está competindo com o cara aqui do lado, a gente está competindo com o cara dos Estados Unidos, da China, do Japão. Então, as pessoas darem certo, fazer com que Belo Horizonte, o Brasil, dê certo, é muito interessante, porque vai trazer a atenção da mídia internacional. E aí, a gente chegou num ponto interessante para fazer o Greenlight. A gente emendou o Greenlight com a Bring lá de Brasília. A gente conseguiu relativamente fácil o Greenlight, foi rápido, só que a gente não conseguiu muitos votos, sabe? A gente achou que ia bombar, várias pessoas iam votar no jogo porque a gente estava com uma comunidade grande. A gente começou a cair na real que não é assim, que apesar de ter 7 mil curtidas, que todo mundo fala que o jogo é muito legal e tal, na hora que você faz o esforço, você não consegue chegar nessas pessoas. É muito mais complicado do que parece. A gente começou a perguntar qual que é o problema, sabe? Será que é porque não tinha uma build do jogo, então a pessoa não quis votar porque ela não sabia se o jogo era bom ou ruim? Nesse momento a gente até colocou a build, já teve 40 mil downloads, tipo assim, foi incrível, mas a maior parte dos downloads foram muito... não por esforço nosso, pelo esforço da própria Steam, sabe? Então, a demo aberta,
ela é interessante para a pessoa conhecer mais o jogo, mas não é um milagre. Tipo assim, eu coloquei a demo, então as pessoas vão comprar mais o meu jogo, porque o problema é chegar nela e não convencer ela. Mas é interessante, eu dou essa dica de quando você tem um projeto, desde o início, coloque uma demo, porque as pessoas vão jogar e você vai conhecer, você vai conseguir entender melhor quais são os problemas do seu jogo ou o que está dando certo. E isso é muito bacana, ter essa interação com o público desde o início, que seria o MVP nosso, sabe? A nossa demo é o MVP, é o Minimum Viable Product para os nossos jogos. Aí, só que na hora que a gente viu que o Greenlight não deu muito certo, a gente viu que o nosso marketing não estava legal, a gente falou assim, vamos contratar um estagiário de marketing para ter esse esforço mesmo, porque a gente estava já pensando no lançamento. Só que várias pessoas mandaram, tipo assim, a gente recebeu 100 currículos de marketing, e marketing, como a gente não conhecia, a gente acabou entrevistando quase todas essas pessoas. Tipo assim, a única coisa que a gente tirou, essa pessoa não tinha conhecimento de inglês, a gente não entrevistou ela, porque tipo, é muito importante. Mas se você, qualquer outra coisa, se você tinha alguma noção, se você mandou o currículo pra gente entrevistou. Só que aí na entrevista a gente viu que essas pessoas não tinham muito conhecimento de jogos, né? As pessoas que conheciam inglês não conheciam... Não entendiam muito bem jogos e a indústria de jogos, só que aí a gente acabou contratando uma pessoa que estava fazendo jogos digitais, que a gente já conhecia, ele tinha um conhecimento de marketing, e a gente chegou para ele e falou assim, olha, a gente quer sair no YouTube, a gente quer ficar famoso, a gente quer que várias pessoas conheçam o nosso jogo, e ele ficou tipo tentando, só que é uma coisa muito difícil, ele não tinha essa fórmula mágica, então a gente mandou e-mail para um tanto de gente, só que estava muito complicado. A gente descobriu que a gente precisava de dinheiro para marketing, sabe? A ideia era um PR. O que é um PR? É uma pessoa de relações públicas que fica lá fora, fica nos Estados Unidos ou na Inglaterra, perto desses sites, que custa muito caro, mas ele vai conseguir fazer com que o seu jogo saia, porque ele já tem esse contato direto, entendeu? Ele tem um contrato com a IGN que ele vai mandar 10 jogos por mês, por exemplo, e a IGN vai falar desses jogos. E isso precisa da pessoa especializada. Contratar um estagiário não tem como, porque ele não tem esses contatos. O máximo que o cara vai conseguir fazer é postar no Facebook, no YouTube, fazer esse marketing tradicional. E o PR que faz essa coisa, que deixa o jogo mais charmoso, sabe? Ele tem essa ideia de como transformar uma coisa mais comercial, que saia na mídia mesmo. Aí a gente viu que era muito caro o PR, a gente resolveu fazer um Kickstarter para levantar dinheiro para o PR. Só que a gente descobriu que precisava de PR para o Kickstarter. Então a gente chegou num ponto que, porque a gente não conseguiu atingir muitas pessoas, a gente precisava, né, desse incentivo de sair em site. A gente mandou para várias pessoas, só que Kickstarter não é mais essa novidade de antigamente. Então a gente chegou nesse ponto de, meu Deus, o que a gente faz? Aí, procurando, né, onde a gente errou e tal, a gente chegou no ponto de... É o nosso primeiro jogo, o Kickstarter estava muito saturado. O Kickstarter está quase igual a Steam, tem tipo, vários jogos, então por que a pessoa vai querer o meu jogo? Há 3 anos atrás tinham tipo, poucos jogos, então todos os jogos que estavam no Kickstarter a pessoa ficava sabendo e queria ajudar. Agora já está muito complicado. A gente viu que um dos erros que a gente estava cometendo era que não tinha uma pessoa de negócio na empresa. Nessa época, eu era um programador, game designer também. A gente participava de eventos e tal, só que a gente não pensava nessa parte de negócio, como ganhar dinheiro, como deixar o jogo mais comercial, como conseguir um PR, como conseguir contrato com ele. Então a gente assumiu na hora que o Kickstarter deu errado, a gente leu, descobriu muito, conversou com várias pessoas, e a gente é uma startup, a gente não estava com essa visão, a gente estava com a visão de que a gente era uma empresa que tinha programador, artista, designer e que fazia jogo. Só que não, a gente é uma startup, a gente tem que ter uma pessoa de negócio, a gente tem que conseguir atingir esse público, não só o público final, mas o público de imprensa, o público de negócios em geral mesmo, que investem dinheiro na gente. Só que como startup, né, você tem um grande risco na hora que você entra, igual lançar um jogo, você não sabe se vai dar certo ou não, mas... Fique calmo, saia do seu mundinho lá, participe de eventos, faça contato com outras pessoas. E como fazer negócios, por exemplo, aqui atrás, não sei se vocês sabem, está tendo um evento de negócio que tem vários investidores, várias pessoas
que podem te ajudar com dinheiro ou com mentoria e contatos mesmo. Então participe de eventos. Outras maneiras de ganhar dinheiro com o jogo é prestar serviço. Não precisa ser adver games. Tipo assim, muitas empresas falam, não quero fazer adver games. A gente também tinha um pouco dessa filosofia, mas você pode fazer, por exemplo, partes de jogos para AAA. Essas empresas grandes, por exemplo, o Batman, eles não fazem todas as árvores, por exemplo. Tem empresas que modelam a árvore. Então a gente pode entrar nesse mercado fazendo esse tipo de serviço e dá um dinheiro legal, você recebe em dólar. Então você pode ter uma parte fixa que vai manter sua empresa e uma parte de risco que é o jogo que você está fazendo. E aí tem a novidade, né, que é o VR. Muitas pessoas estão começando agora, então a gente também está começando a olhar o que a gente faz em relação a VR e como prestar serviço com VR. E para o Helios a gente chegou no ponto de o jogo já está pronto nesse momento, tipo, a gente já está fazendo outros projetos, só que a gente não lançou ainda porque a gente viu que a gente não tem poder de marketing. Então, como lançar o jogo, a gente acabou pegando, a gente está tentando uma publisher que eles têm o PR da publisher, então eles já têm essa pessoa, então você não vai precisar de gastar dinheiro com publisher. E eles também vão colocar seu jogo em lojas que você nunca imaginou que existia. Tipo assim, todo mundo pensa, Steam, alguns conhecem itch.io, GOG, mas tem tipo 70 lojas no PC, e eles têm essa parceria, esse contato mais direto para o seu jogo ficar destacado. Então é interessante, ele não vai mexer no seu jogo, ele não vai te atrapalhar muito, ele vai acabar te ajudando. É claro que você tem que ver o que você consegue, quais acordos, quanto dinheiro eles vão investir, quanto que eles vão querer de volta. Por ser nosso primeiro jogo é muito complicado, por isso que você tem que participar de eventos, conhecer a pessoa pessoalmente, que ele acaba sendo mais gente boa, vamos dizer assim. Se você chega só e manda um e-mail, ela pode tipo assim, eu tenho vários outros jogos tentando também, e por que eu vou escolher essa pessoa que eu nem conheço pessoalmente? Então conheça, participe de eventos, que ela pode ser mais legal com você e acabar fazendo um negócio mais interessante. E também, né, editais do governo, existem formas de ganhar dinheiro com o governo. Ele investe no seu jogo sem pedir nada em troca. É claro que isso está começando. Eles falaram que iam lançar esse edital aí, só que não lançou ainda. É tudo mais complicado, mas é uma forma de ganhar dinheiro. A Aquiles do Sul ganhou 1,5 milhão do BNDES, foi em crédito, mas eles ganharam 1,5 milhão do banco para fermentar a indústria de jogos. O problema, startup em geral, tradicional, já está funcionando isso muito bem. A nossa, jogos, como a gente está começando agora, ainda não tem tanto dinheiro assim. Por isso a gente precisa de ter um ecossistema forte para as pessoas saberem que existem jogos, pessoas estão fazendo jogos no Brasil, para então o governo falar que isso é interessante para a gente, porque gera emprego, gera dinheiro, e eles começam a investir na gente. E para isso você precisa de trabalhar o seu pitch, que é como vender a sua ideia, como fazer com que a pessoa acredite no seu projeto, queira investir nele. E então é isso, o nosso momento agora na TDZ. Estamos com o Helios pronto, estamos começando projetos futuros já. A gente vai anunciar no início do ano que vem. A gente está com umas pegadas diferentes. Tentar mais focar no negócio, sabe? Desde o início, desde a concepção do jogo, fazer uma coisa mais comercial. E vocês têm os nossos contatos, tdzgames.com e tdzgames em quase todas as redes sociais. E eu acho que eu tenho algum tempo de pergunta ainda, então se vocês quiserem perguntar agora, e também se quiserem conversar comigo depois, eu tô aberto, pode mandar e-mail também. O e-mail não apareceu, mas não, na verdade você entra no tdzgames.com, aí tem a parte de entrar em contato, aí tem o nosso e-mail, mandar e-mail ou pessoalmente também. Muito obrigado a todos, e é isso, pessoal. Alguém vai querer? Na hora que terminar o nosso tempo, você avisa. Assim, eu tô querendo fazer um jogo, mas eu ainda não tenho equipe, nem assim, uma ideia. Assim, como é que começa essa história? Olha, para você começar a aprender, não precisa de faculdade, não precisa de nada, sabe? É claro que é interessante você ter um conhecimento mais profundo,
Só que meu irmão, quando eu comecei também, eu não estava em faculdade, eu aprendi sozinho. Entra, por exemplo, no YouTube da Unreal ou da Unity. Você conhece essas ferramentas? Então, aí você baixa, aí você vê o tutorial, aprende a programar, aprende o básico. No momento que você tem esse básico, você já sabe se virar fazendo o jogo, você tem que procurar pessoas. Por exemplo, aqui tá tendo uma Game Jam, não sei se você sabe o que é uma Game Jam? Explica pra mim. Game Jam você forma equipes, aí você tem 48 horas para fazer um jogo. A maioria dos jogos, não sei se você conhece a Vlambeer, do Nuclear Throne, enfim, é uma empresa indie que a maioria dos jogos deles surge de Game Jam. Ele fica 48 horas, forma uma equipe, conhece lá na hora, faz um jogo e depois o jogo fica legal e tenta transformar ele numa coisa comercial. Então tem Game Jams, tem o Mind também, que é o encontro de desenvolvedores indies de BH, que acontece trimestralmente. Depois você procura no Facebook o Mind, M-I-N-D, Mostra Mineira de Jogos Independentes. Então você tem que procurar pessoas. É claro que você pode começar sozinho, mas eu aconselho encontrar pessoas que também abraçam sua ideia e querem fazer jogos. Mas o primeiro passo é aprender o básico para sair procurar pessoas, montar a equipe. Então. Mais alguém? Ali, ó. Ah, você quer? Depois, se quiser conversar, eu te... Bom, pelo que eu vi aí durante como surgiu o desenvolvimento do jogo, vocês foram contratando profissionais muito conforme a necessidade, no caso. Eu estou falando mais principalmente na parte de desenvolvimento, sem ser essa parte de negócio. Como isso impactou foi impactando o resultado? Porque eu vi, por exemplo, que vocês foram ver a parte de som mais para o final. Então, como é que funcionou a integração disso depois com o jogo? Entendi. A gente foi por necessidade, mas acabou sendo no momento certo, sabe? Tipo assim, a gente contratou o artista 2D primeiro, que era na época que a gente precisava o jogo já tinha... eu acho que o que a gente contratou mais atrás foi o artista 2D, porque meu irmão chegou a fazer muita coisa com uma identidade mais antiga, só que como era alfa, então não fazia muita diferença se não tem uma identidade do jogo ainda. Mas então, ter um artista 2D para dar a ideia do mundo e depois ter um programador para rushar mesmo, programar demais, um artista 3D. Então isso acabou não impactando muito por causa do Production Pipeline. A gente foi contratando à medida que surgiu demanda no projeto, sabe? Porque se um jogo, né, tipo assim, vamos fazer um jogo, aí amanhã todo mundo já tem trabalho. O animador vai ter trabalho só mais na frente, sabe? Isso acabou dando um pouco certo na nossa contratação e isso ajudou muito, na verdade, contratando essas pessoas. Não tem, até é claro que existem casos de jogos de sucesso que pessoas fazem sozinhos, só que isso é muito difícil, até depois fazer outros jogos mesmo. Então, meu conselho é contra pessoas novas e quanto mais... porque não é ruim também, desde o início, ter toda a equipe completa, porque, por exemplo, o animador vai poder falar assim, olha, não faça um dragão no jogo porque vai ser impossível animar ele, sabe? Então, se você não tiver essa visão desde o início, talvez você acabe aumentando demais o escopo, aí chega um animador e fala assim, olha, não dá. Então, é legal ter uma pessoa que entenda de tudo desde o início do projeto e também tenha a equipe completa. Eu não vejo um problema ter equipe completa porque ele pode fazer testes, sabe? Então, tipo assim, o animador não vai ter trabalho no jogo, necessariamente, porque o modelo não está pronto, nem a identidade visual está pronta. Então o artista 3D também não vai estar pronto, mas o design vai estar pronto, então ele vai saber que o jogo vai estar na água, por exemplo. Então ele pode começar a fazer testes de animação debaixo d'água. O artista 3D pode começar a fazer teste de simulação de cabelo molhado, por exemplo. Então tem trabalho de teste para todo mundo, então isso é bem bacana. Obrigado. Assim, né? Pelo que você disse, pelo que a maioria que sabe, a gente sabe que fazer jogo é difícil, é um mercado complicado. E assim, durante o processo desse jogo, já teve gente querendo desistir, querendo esquecer e passar para outra. E como vocês superaram esses obstáculos? Isso é uma coisa muito interessante, porque a maioria das pessoas que fazem jogos no Brasil, o que acontece? A equipe inteira é equipe formada de sócios. Ninguém contrata ninguém. E aí o cara pega 5, 6 pessoas e todo mundo vira sócio e todo mundo no início fala, o jogo vai dar muito certo e tal. Aí ele vai sofrendo vários
problemas igual a gente sofreu, aí o cara vai, eu não vou poder mais ficar o tempo todo, eu vou pegar outro emprego e tal. E eu conheço vários casos que as pessoas desistem, sabe? E eu até participei de um outro projeto que acabou não dando certo porque o cara meio que desanimou, então as pessoas foram desanimando, porque sempre tem o idealizador não desanima, mas só que quem embarcou acaba desanimando. O que a gente fez? Como a gente já tinha essa experiência, por isso que a gente teve um investimento interno e contratou as pessoas como estagiário. É claro que eles amam muito, eles, tipo assim, eles não saem, mas se eles não estivessem ganhando dinheiro, talvez eles iam precisar de buscar algum outro emprego e aí que o projeto acaba dando errado, sabe? Mas tem aquele problema de muitas pessoas não têm esse investimento interno. O que eu falo é, pega uma equipe e faz um jogo rápido. Se você ficar 3 meses fazendo um jogo, 3 meses é um tempo muito pequeno para a pessoa desistir. Então faça jogo menores. O problema é que o cara vai fazer um jogo de 3 anos, aí em 3 anos, tipo assim, sem ganhar um centavo, que você vai ganhar só depois, a pessoa vai acabar desistindo. Então minha dica é, faça projetos pequenos no início, para você ter uma verba, para depois contratar pessoas, porque na hora que você contrata, além dela gostar muito do que ela faz, ela vai ter um salário que vai manter ela lá dentro da equipe. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Aí qualquer outra dúvida é só me procurar aí. Muito obrigado.